Dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Tudo bem contigo aí? Tá tudo bem, e você? Tá tudo bem, e você? Joia. Então estamos aqui para mais uma live nossa aqui do programa Residência Pedagógica, um programa do governo federal, juntamente com a Universidade Federal de Berlândia. É um programa espécie de estágio aí remunerado para os alunos, principalmente a Residência Pedagógica, para os alunos que estão nos anos finais da graduação em licenciatura. Esses alunos estão fazendo estágio comigo na Escola Estadual Frei Egídio Parisi. E estamos aqui hoje com o Lucas, que é um aluno do curso de Filosofia da UF. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre autoestima, inteligência emocional e questões aí filosóficas relacionadas a esse assunto. Em especial aí, né, um pouquinho de escola helenística, os voluntaristas, existencialismo. Bora lá então, Lucas? Bora, vamos começar. Então, Pedro, é o seguinte, né? Tá dando um retorno aí? Tá Você tá dando um conseguindo me retorno ouvir? aí? Você tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo você de boa. Tranquilo. Tranquilo. Então, é o seguinte. Então, é o seguinte. Eu pensei nesse Eu tema aí pra pensei gente nesse tema aí conversar pra gente aqui conversar aqui na live, na live, porque foi o que aconteceu porque foi o que comigo aconteceu antes de comigo entrar antes de entrar na filosofia, né? na filosofia, né? Por exemplo, eu saí Por do ensino exemplo, eu médio saí do ensino médio e, e assim, eu tava meio perdido. Acho que acontece com muita gente, né? acontece com muita Depois que sai gente, do né? ensino Depois que sai do médio ensino médio e você não sabe o que você faz você não ainda, sabe o que né? você faz ainda. Você segue uma carreira Você segue ali, uma carreira ali, arruma um trabalho normal arruma um igual seu pai, trabalho sua normal igual seu mãe, pai, sua mãe, ou ou tenta fazer uma faculdade. tenta fazer uma Porque aqui faculdade. na minha família Porque aqui ninguém na é minha formado, família né? ninguém é formado, Ninguém né? teve experiência Ninguém com teve experiência faculdade. com faculdade. Então depois que eu terminei o Então, ensino depois que médio, eu eu fiquei terminei o um ensino tempo só médio, eu fiquei um trabalhando. tempo só trabalhando. E assim, E terminei assim, com 17, terminei né? com 17, né? E fui voltar a Fui estudar só com voltar a 21. estudar só com 21. Primeiro fiz, Primeiro fiz, logo depois que eu saí do ensino logo médio, na depois que eu verdade saí eu do ensino fiz médio, na verdade, eu dois fiz períodos de dois períodos de publicidade publicidade na Exanc, na Exanc, mas foi mais mas por foi mais aquela por pressão, sabe? aquela Tipo, você pressão, tem que sabe? fazer Tipo, você tem faculdade, que fazer senão você não vai ser faculdade, nada senão na você não vida. vai ser nada na vida. O bom e velho. Essa experiência bom e foi um velho- pouco parecida com a minha também. Quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, né? Eu também estava nessa mesma circunstância, situação sua. Eu acabei arrumando serviço, fui trabalhando num serviço ou outro. Primeiro eu trabalhei na lanchonete, depois eu trabalhei num supermercado, depois eu fui para uma eletrometalúrgica. E aí eu comecei a me envolver com igreja demais, né? Eu participava de grupo de jovens. Uma namorada minha desse grupo de jovens meteu o pé na minha bunda. Essa desilusão amorosa acabou fazendo com que eu enfurnasse mais ainda na religião. E foi a religião que me levou para a filosofia, porque aí eu achei que a minha vocação, né, já que eu não seria feliz no amor, seria ser padre. E para ser padre, você tem que fazer duas faculdades, filosofia e teologia. E foi na filosofia que eu me encontrei, né? Eu acabei gostando demais do curso, indo parar lá. Até então, eu já comecei a fazer com 20, também 21 anos, a faculdade de filosofia. Foi aí que eu me encontrei, eu acabei de me perder de vez, porque a filosofia não dá muita oportunidade para a gente se encontrar, não, né? Ela faz mais questionamentos, ela traz mais incertezas e dúvidas do que, na verdade, traz soluções e um norte para a nossa existência. Apesar de que ela traz muita reflexão interessante também, né? Esse que é o interessante, Esse que né? é o Essas interessante, reflexões né? aí. Essas reflexões Mas aí. é engraçado Mas você falou é que engraçado você você fez. falou que você fez. Ia ser padre e Ia tal. ser padre No e tal. Seminário, na seminário. seminário. Na minha escola, Seminário na minha escola. o meu professor de O filosofia, meu ele professor era de filosofia, padre. ele tinha era sido padre. Ele tinha sido padre. Quem foi seu professor? Chamava Manuel. Manuel. Manuel foi meu professor também, né? Ele foi meu ele. professor, Foi ele. ele foi padre, acabou casando, Isso, ele largou o seminário pra casar. largou o pra seminário, casar. casou, fui professor das filhas dele, de uma das filhas dele. Entendi. Interessante. Acaba que a gente vai Acaba que a gente vai conhecendo conhecendo as pessoas que, assim, né? que tá em Você volta. fez Mas, ensino enfim, médio de escola mas, enfim. pública ou particular? Não, particular. Fiz Não, lá no São Pascoal. Fiz lá no São Pascoal. São Pascoal? Ele dava aula lá no Marista também. Depois eu acabei sucedendo ele no Marista, fui professor no Marista também há um tempo. E aí como eu saí também na época, querendo curtir tudo que eu não tinha curtido, né? Porque eu tinha
vivido uma vida de abstinência em todos os sentidos, abstinência de namoro, sexual. Foram 2 anos dentro do seminário, nessa vida de abstinência. Acabei saindo querendo curtir tudo. Eu acabei arrumando um emprego lá no Marista, mas eu vivi uma vida completamente louca. E redes sociais acabou complicando a minha vida naquela época. Na época era Orkut, ainda nem tinha Facebook, nem Instagram. E eu postava foto dos frevos, tudo que eu ia, cachaça, cigarro, né? Aquela putaria danada. Os pais da escola lá ficaram grilados e pediram a minha demissão, porque eu era professor, além de filosofia, também de religião lá. Ixi! Tudo a ver então. Tudo a ver então, né? Mas é engraçado esse negócio de para você virar padre, você tem que ter uma abstinência, né? Uma abstinência, né? Não sei qual o sentido disso. Até hoje nunca parei para pensar um pouco, para refletir. Mas de certo tem sentido. Eu já ouvi dizer que isso aí começou na época medieval, que a Igreja Católica não queria que os padres casassem, repartissem seus bens e ficasse tudo com a igreja. Então, na época fez sentido. Por questões econômicas, né? O próprio casamento também foi criado no mesmo contexto. Ambos nascem no mesmo período histórico. O casamento, esse contrato que a gente entende hoje, o casamento nasce justamente para isso, também por questões de herança. Você faz um contrato ali, aquela é a esposa oficial, então só os filhos da esposa oficial que podem ter direito à herança do pai ali, né? Porque era uma sociedade patriarcal. E a mesma coisa faz a igreja. Ela, para não perder, o padre não pode casar, mas na igreja primitiva, o próprio Pedro, que a igreja católica considera o primeiro papa, ele era casado, né? Ele tinha esposa. Tinha sogra, inclusive tem um episódio lá que ele fala para Jesus ir curar a sogra dele. Então, o Paulo não casou-se, né? O Paulo foi uma figura aí dentro da igreja, tem várias críticas atualmente de estudiosos por conta dessa abstinência de Paulo, que levou ele talvez a ser muito mais radical e neurótico, habitolado do que todos os outros apóstolos. Ele não conheceu Jesus Cristo pessoalmente, e não sei se Jesus tinha a mesma visão de Paulo em relação à sexualidade, mas toda essa visão que a gente tem hoje é bem herdeira, né, do cristianismo, de repressão sexual. Tudo isso aí é muito herança dos escritos de Paulo, que via na sexualidade uma coisa pecaminosa, uma paixão da carne, né, um pecado da carne que poderia te levar para o inferno. Então ele dizia, né, eu sou celibatário e indico para que todos sejam assim, para que você possa ter mais liberdade de pregar o evangelho e não viva com as tentações da carne tanto assim. Mas ele disse que tinha um espinho na carne, muita gente. Aí tem os caras que um invencionista que diz que esse espinho da carne poderia ser uma suposta homossexualidade dele. Não tem nenhum registro ou nada assim certo e seguro de que aponte para isso. Mas ele é o grande responsável aí por essa repressão sexual. Depois a igreja pega dizendo que, né, justamente isso, as falas de Paulo principalmente, para dizer que o ministro ordenado, o padre, o sacerdote, o presbítero, deveria ter deveria viver uma vida de abstinência totalmente dedicada ao reino dos céus, né? Não, o que não condiz, né? Hoje em dia, assim, pelo menos na época, eu não sei como é, mas hoje em dia não tem como essa vida de retidão e continuar bem de saúde, né? Pelo menos saúde mental. É impossível. Depois do Freud ficou meio complicado continuar defendendo isso, né? O Freud vem dizer que boa parte das nossas neuroses, dos nossos problemas psíquicos, vem da repressão sexual. E essa tradição histórica de repressão sexual foi um movimento catalisador de um monte de loucura. Inclusive no tempo do Freud, né, os homens até que historicamente nunca se reprimiram tanto. Mesmo os padres, você vê a história da igreja, a história até da igreja no Brasil, os padres aqui cometiam fornicação o tempo inteiro, né? Masturbação, relação com outros rapazes, os seminários sempre foram também lugares de bastante... tem alguns seminários no Brasil que são chamados de gaiola das loucas, né? Porque ali a galera toda, né, faz o troca-troca, o bagulho ali.
Mas essa questão da repressão sexual, quando você coloca muita gente, né, do mesmo sexo dentro do mesmo ambiente ali, isso já acontecia nos exércitos gregos, nos exércitos romanos, né? Os homens ali se selecionavam entre si. Depois, nas grandes navegações, os navios só tinham homens também, como marinheiros. E aí tinha sempre um dos marinheiros que virava a mulherzinha do barco, geralmente o aprendiz que era a mulherzinha, todo mundo... Então, todos esses ambientes, o seminário também só com homens, começou a acontecer isso. Nos conventos também de freiras. Então, essa questão da sexualidade gerou muitos problemas psíquicos. No tempo de Freud, tinha a questão da histeria, que atacava muitas mulheres. As mulheres viviam uma repressão sexual muito maior do que os homens até tinham algumas válvulas de escape, como os puteiros, as zonas, né, as tabernas, os lugares que eles iam ali para poder tomar sua cachaça e transar com diferentes figuras ali. Aí a histeria, um dos tratamentos da histeria no tempo de Freud era a masturbação, né? Tinha choque, eletrochoque para tratar a histeria, tinha masturbação e tinha hipnose. O Freud vai falar que nenhum dos três resolve de forma completa, e ele vai desenvolver o método da psicanálise, né? Que é a pessoa tentar tratar através da fala ali, né? Junto com o interlocutor, que seria o psicanalista. Pô, e resolve isso aí, eu faço terapia tem 4 anos, né? E nossa, desde que eu comecei assim, a vida parece que dá uma guinada, tá ligado? Você começa a entender umas coisas muito melhor da sua vida, mas... Assim, né? Tem até um pouco a ver com a filosofia isso aí, né? Porque é sempre a questão da grande reflexão. Você fica sempre refletindo sobre você mesmo, no caso, né? Então você acaba se tornando consciente do que acontece com você. Já vem do mundo antigo, né? Até algumas tradições religiosas, o próprio Sócrates, quando ele diz conhece a ti mesmo, isso não é fala original dele, estava no oráculo de Delfos, que era um oráculo de um templo religioso do deus Apolo. Então, a gente conhecer a gente mesmo, e a psicanálise, né, as terapias, elas ajudam nesse sentido, da gente se conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções, para poder lidar melhor com elas, né, superar aquilo que muitas vezes faz mal. Então, esse autoconhecimento vem das religiões, a filosofia pega isso, o período helenístico vai acentuar isso, porque no período de Sócrates, Platão e Aristóteles, eles pensavam um pouco também na questão pública, né? O homem é um animal racional, né, deve buscar conhecer a si mesmo, mas também é um animal político, um animal social, que vive em sociedade, vive em relações. A escola helenística vai sair desse campo um pouco público e voltar para a questão privada, para o nosso interior, a busca dessa felicidade interior. Eu acho que é isso interessante no período helenístico e que vem de encontro nesse período que a gente está vivendo. A gente não está podendo viver o público, né, a socialização, a gente está tendo que se voltar para o nosso interior. Sair do público para o privado, do exterior para o interior, com o isolamento social aí. E aí isso exige da gente um conhecimento interior, um conhecimento de si mesmo muito grande, né? E está sendo difícil, né? A gente vai, pelo que tudo indica, a gente vai ficar mais um ano aí de pandemia, quarentenado, né? Não tá fácil. Sem vacina, e mesmo com vacina também o bagulho está bem complicado, porque a variante brasileira aí, né, já está diminuindo a eficácia de algumas vacinas. Eu li ontem que tem uma vacina aí que, com as novas variantes, ela tem um índice de 64% só de eficácia. Pois é, né? Assim, dá nem para falar a respeito do governo, nem quero entrar nesse tópico aí, porque leva dias para conversar a respeito, né? Mas é outro ano de pandemia que a gente vai viver aí, provavelmente, aqui no Brasil. E você tem que acabar conhecendo você muito bem para não pirar, né? Porque você não pode sair de casa. Agora a gente está nesse toque de recolher. E, por exemplo, eu saio do trampo 10 horas, né? Tô saindo na rua, meu pai vai me buscar, você não pode nem andar sozinho. E... 10 horas da noite? Eu saio 10 horas da noite. Uai, como é que tu tá fazendo? Porque o Rodão falou que os serviços tinham que liberar mais cedo? Não, então, alguns serviços liberam, né? Mas, por incrível que pareça, a Cauli foi considerado um serviço essencial. Né? Vou nem falar, porque o essencial é o dinheiro que a Cauli dá, né? O essencial é os contatos que ela tem com vovô dela.
Aí estamos lá trabalhando de boa. A gente sai às 10 horas, aí tem vamos pro pessoal, porque não tem ônibus mais, não tem coletivo. E como eu moro perto da Caolina, meu pai tá me dando uma carona. E você sai na rua, a rua tá deserta à noite, assim, não tem nada, não tem ninguém na rua, assim. Inclusive a gente tava voltando ontem, a polícia parou a gente pra onde que a gente tava indo. Ontem? Aí eu tive que mostrar, ontem. Eu tive que mostrar a autorização que a Caolink me deu. No carro. E porque a Caolink deu autorização pra gente se falar que eu saio depois das 10 e que eu tenho autorização pra andar na rua depois do toque de recolher. Então, assim, tá um clima estranho. Né? Tem muita gente morrendo aqui no Bernardo. Tô fudido hoje então, hein? Hoje o meu Flamengo joga contra São Paulo, pode ser campeão brasileiro. Não vai dar nem pra festar. Pois é, e eu tava querendo ver na casa de algum amigo meu, tô ferrado, não vou poder sair de casa pra ver isso não. É arriscado, viu? Porque se você sair sem justificativa, você toma multa, né? R$128. 128? É. Caralho, velho. Não é pra minha fácil, fiscalização não tava tão boa assim, não. Era pra estar assim no começo, né? Mas bem no começo, quando estourou a pandemia, só que o Odelmo nunca teve força suficiente para fechar o comércio aqui de Uberlândia, né? Uhum. Os caras patrocinavam a campanha deles, patrocinam até hoje, então não conseguiu fechar Caolink, não fecha o shopping de dia, entendeu? Então não adianta muita coisa não, mas como é que fala? É pra cego ver, né? Pra espanhol ver. Com cerveja. Tem o Box Beats aí, o Box Beats. É o BO. Não tem fone, cara. E o bagulho, infelizmente, aqui eu preciso comprar um fone. Deve estar dando retorno, deve estar dando eco aí, né? Infelizmente. Foi o retorno que eu falei no começo, por isso que eu fico falando e meio travando. Porque na hora que eu falo eu ouço, aí atrapalho o que eu vou falar, mas enfim. Voltando ao assunto lá do começo. Quando eu saí do meu trampo, assim, tipo, comecei a trabalhar com 17 anos, aí trabalhei na Algar, aí depois eu trabalhei em outro call center, aí eu voltei pra Algar de novo, e aí eu comecei a trabalhar na Riachuelo. E aí eu fiquei pensando, mas não é possível que a vida é só isso aqui, né? Trabalhar, e eu lá na Riachuelo eu trabalhava em pé, do meio-dia às 8. E aí eu ficava cansadão, na época eu comecei a fazer cursinho. Lá no MEP. Aí eu falei, não, vou dar um jeito de... Se a vida é só isso aqui, pelo menos eu vou estudar um pouquinho, né? Pra ver se tem algo a mais. Aí foi quando eu decidi fazer filosofia. Eu tava andando na rua, eu falei, vou fazer filosofia, mano. Acho que vai ser interessante fazer isso. Aí eu fiz o cursinho lá. Eu lembro que na época, antes de eu começar a trabalhar na Riachuelo, eu já tava fazendo cursinho. Aí eu comecei a trabalhar na Riachuelo fazendo cursinho. E como eu ficava em pé do meio-dia às 9 da noite, eu chegava em casa e dormia. E eu chegava lá no cursinho quebrado, assim. Eu dormia a maior parte das aulas no cursinho. Aí teve um dia que a coordenadora lá me chamou e falou, Lucas, o que tá acontecendo com você? Você tá só dormindo? Aí eu falei, ô Yara, eu tô trabalhando na Riachuelo. Aí ela falou, você trabalha em pé, né? Falei, é. Aí ela, não, vai lá, pode ficar de boa. Pode ficar de boa. Aí, beleza, deu certo, passei na UFA, entrei com 21. E assim, 2018, né? Esse 2018 ali. E tamo aí, né? Mas o que acontece é o seguinte, desde o ensino médio, eu senti essa questão dessa... Eu não sei se eu posso falar que é uma sabotagem, uma baixa autoestima em relação à faculdade, a ser alguém na vida, né? Porque assim, não que eu fosse um aluno ruim, né? Sempre fui até um aluno bom. Mas eu nunca me senti capaz de fazer um curso. De ser um bom... pra caralho. Inclusive, eu quase bombei em filosofia e sociologia no ensino médio, velho. Eu não fazia nada. Aí a professora me colocou de recuperação. Falei, caralho, velho, como é que eu vou fazer essa porra? Aí eu
eu suspeito que eu fui aprovado por conselho. Hoje, né, como professor, eu vejo como é que funciona a escola. E aí, como é que funciona no final do ano? No final do ano tem uma chamada reunião do conselho de classe, que a gente vai decidir qual aluno que vai passar e qual que não vai passar. E como eu tinha ficado de recuperação só nessas duas matérias, filosofia e sociologia, eu acho que eles me empurraram. Porque eu fiz a prova de recuperação, eu não sabia porra nenhuma. Eu chutei tudo. Não é possível que eu sou tão rabudo de ter acertado, né? Os 60%. Não sou, não. Com certeza eles me empurraram, né? Eu não sei como é que funciona, porque na escola também eu gostava mais de sociologia do que filosofia. E assim, o Manuel dava aula pra mim. Não conheço ele pessoalmente, na época eu conheci ele quando eu era adolescente. Então, você curtir filosofia quando você é adolescente é muito mais difícil. E a metodologia de ensino dele era um negócio difícil de você tragar, né? Ainda mais quando você é mais novo. Mas hoje em dia, sim, eu gosto. Amo filosofia, até por isso que eu faço. Só que eu penso que quando virar professor, tentar trazer outro tipo de abordagem para os alunos, sabe? Porque não, não dá para você ter essa didática mais arcaica com aluno de ensino médio. Não dá. Não sei esse é o grande dilema que a gente enfrenta, né, na educação. Eu também, quando saí da faculdade, falei, cara, vou revolucionar essa porra aqui, porque, né, esse jeito tradicional de dar aula, isso é uma merda. Eu até faço algumas coisas diferentes, sabe? Eu tento trabalhar um pouco mais com dinâmica, mas acaba que a estrutura, o sistema não te dá muita chance de você fazer coisas diferentes, sabe? Você tem uma aula só por semana, são 50 minutos, algo muito restrito. Você tem que trabalhar o máximo de temas possíveis, porque tem o vestibular, tem o Enem. Aí você fala, caralho, velho, não dá para abordar isso aqui de outra forma que não, infelizmente, é tradicional. É conceitual. E aí a gente aí volta a velho dilema nosso, né? O velho problema de que é você falando na frente e os alunos dormindo, porque alguns estão cansados porque trabalham, outros estão cansados porque fizeram o que gostavam ou gostam durante a noite inteira, isso se for de manhã, né? Muitos alunos ficam a noite inteira em jogos, em joguinho, em redes sociais, né? Conversando aí, trocando nudes, tendo eles ficam a noite inteira fazendo isso. Chega lá de dia vai dormir, cara, de manhã, se for de manhã. À noite eu compreendo que muitos chegam cansados mesmo, aí alguns dormem, é foda, cara. Era igual eu no curso, a conta não fecha, não dá pra trabalhar e estudar. É uma coisa difícil, mano, é muito difícil. Até hoje eu faço isso, faço faculdade na UNE e trabalho, eu sei o quanto que é difícil. Pra moleque, então, é mais difícil ainda. Sim. Mas, então, pelo que você falou aí, o problema nem é a aula, né? Nem o professor, é mais a estrutura mesmo, né? Uhum. A gente tenta, e até quando você tenta fazer algo diferente, eu gosto de trabalhar muito humor, cara, porque eu sou um cara que eu tive aí, agora eu parei um pouco de estudar humor, mas mesmo assim eu tenho muitos livros, ainda eu leio bastante, mas eu gosto bastante do tema, sabe? Acho bastante interessante. A situação tá um pouco complicada, cara, porque o trem tá polarizado. Quando você zoa um lado, o outro fica puto com você e quer te detonar. Quando você zoa o outro lado, aí o outro que fica grilado com você. Então você não pode zoar mais ninguém, você não pode fazer mais piada, né, da direita ou da esquerda. Eu sofri um cancelamento aí, antes da cultura do cancelamento, ainda nem se falava nisso, em 2017, 2018. Perseguido bastante, acusado de um monte de merda, cara. É absurda. Não sei se você acompanhou o caso do PC Siqueira aí. O PC Siqueira foi acusado ano passado, né, de pedofilia. Ontem saiu o resultado lá, né, cara? Não tinha nada. Investigaram a vida dele desde 2007 pra cá, cara. Não encontraram nada do que acusar. Eu sofri algo similar, sabe? Eu só não fui demitido, né, ou exonerado porque eu sou concursado, justamente porque eu sou concursado. Eu tive direito a um processo,
com uma ampla defesa, mas foi, cara, foi uma merda gigantesca, porque falaram um monte de merda de mim, fizeram um monte de acusação infundadas, e quem tinha que provar era eles, né, na verdade, porque quem acusa tem um ônus, né, da prova. Então você já é julgado e condenado de antemão. Para eles, para um grupo de alunos, graças a Deus esses alunos já saíram, já terminaram o ensino médio. Inclusive foi outra experiência bastante exótica. Eu dou aula desde 2006. Nunca tinha tido ou experimentado isso na minha vida. Eu sempre fui professor homenageado. Os alunos sempre gostaram de mim. No ano passado, que era essa turma que estava vazando, que foi a turma que me perseguiu, né, a turma do terceiro ano do ensino médio, eu não fui sequer citado na formatura. Eles falam lá nos professores todos, né? Eu fui o único professor de todos do ensino médio deles que não foi sequer citado. A galera me odiava pra caralho, velho. Espero que essas novas que estão vindo aí, né? Apesar de que essas informações acabam rodando, né? Hoje em dia com a internet aí, a galera fala, então esse é o professor, o escroto, sei o que lá, opa, fez uma piada aí. Cara, eu vou ficar pagando a vida inteira por conta disso, algo que foi feito lá em 2017, 2018. Vou ficar... O que acontece é exatamente isso aí que você falou. A pessoa faz alguma coisa. Às vezes a pessoa fez até alguma coisa errada, né? Ninguém é santo. Mas por conta das redes sociais, o negócio fica sempre ressurgindo. Sempre ressurge. Alguém vai lá, pega do fundo do baú e joga na sua cara de novo. E aí é uma pessoa que vê. O Pirula chama isso de... Ele tem uma música, acho que é um rock, né? Que fala sobre Endless Price. Um preço infinito, um preço que você nunca vai conseguir pagar, porque sempre retorna. Aí se acontece alguma coisa, eles vão lá nas suas redes sociais, busca na internet algo lá do fundo do baú para te meter o pau de novo. Uma coisa que você faz na internet, você põe na internet, está sempre lá, nunca morre. Você pode excluir, mas sempre vai ter alguém que gravou, que fez o download. E quando for preciso, vai jogar isso na sua cara de novo. E esse negócio do PC Siqueira aí, eu não cheguei a ler a matéria não. Mas eu lembro quando estourou o caso. E foi bem estranho, porque ele meio que, sei lá, assumiu a culpa, não falou nada, não sei como é que rolou isso aí. Mas assim, se ele não tem nada, né? Se a polícia investigou e não tem nada. Agora eu quero ver ele tirar o nome dele da lama. Ele usa drogas, né? E quem falou com ele, ele estava sob substância. A galera ficou com medo porque ele é depressivo também. E ficou com medo dele cometer suicídio. Os caras que faziam lá a Ilha de Barbados com ele, lá, o Rafinha e o Cauê. Eu assisti. Eles tentaram de todas as formas, eles buscaram se afastar dele, mas tentaram também não jogar um jugo muito pesado sobre as costas dele, com medo dele cometer suicídio. Vazou algumas coisas, algumas conversas dele, realmente assumindo a culpa, mas ele estava meio que drogado, né? Meio grogão. Você dá pra ver na fala dele que ele estava, porque na hora que vazou tudo isso aí, acho que ele ficou muito louco, ele se entupiu ou de medicamentos ou de droga, e ficou muito aloprado. Aí quando foi falar, falou um monte de merda. Não é fácil não, você ficar julgando o outro, né? Por isso que existe até a justiça aí, né? Uma prova disso aí é o BBB agora, não sei se acompanha, mas tá tendo um negócio da Carol Conká lá, né? Sim, a mulher vazou essa semana e com 99% de rejeição. E tipo, tem, sei lá, milhões de votos, né? Você ter 99% desses votos é muita coisa, muito pesado. 99,17, né? O 17. Tem ainda. Sempre presente esse número maldito aí. Mas isso é saída. Mas ali acho que foi interessante pra essa galera se olhar no espelho, cara. Essa galera da cultura do cancelamento, que fica os justiceiros sociais da internet procurando merda dos outros pra fuder com a vida de ninguém, cara. Você destrói, eu, por exemplo, tenho filhos, cara. Eu pago pensão, se eu perco o emprego, como é que meus filhos vão ficar, mano? É desse jeito. Por exemplo, o Nego Di lá, ele também deu mole, saiu com 98% de rejeição. E aí eu fui piada mesmo, o problema foi piada também, né? O problema foi piada. Aí ele saiu do programa e postou um vídeo. E no vídeo ele fala que tem gente ameaçando o filho dele de morte, falando que esquartejar o filho dele. E, por exemplo,
que é isso, né? O que leva uma pessoa a falar isso pra uma pessoa? É só por conta da internet que isso acontece. Porque atrás do teclado você fica confortável pra falar esse tipo de coisa. Foi. E nos 2 últimos anos, no ano passado, né, em plena pandemia, nem presencial com os alunos eu estava, criaram um exposed lá no Twitter, velho, e me citaram lá. Eu falei, cara, eu vou ter que começar a processar esse bando de filho da puta, meu. Tem um ex-aluno meu, cara, que mano, se eu ver ele, a vontade que eu tenho de quebrá-lo na porrada, sabe? Que ele foi um dos líderes que criou página, cara, perfil no Instagram pra poder falar merda de mim, mano. Caraca, mano. Isso em 2019, cara, no último ano que teve presencial. O BO foi de 2017. Nossa. A galera prolongando o bagulho, né? Falei, caramba, mano. E mentiroso, cara. Eu gravo. Tem uma coisa que eu acho que por sorte, não sei o que aconteceu, eu tava à frente do meu tempo, porque eu comecei a gravar minhas aulas em 2017, 2018. Gravar todas as aulas. Eu gravo e coloco na internet. Eu tenho canal no YouTube, coloco às vezes aqui no Instagram, no Facebook. E esse filho da puta, cara, desse ex-aluno, ele ficava falando pra direção da escola que eu não dava aula. O cara, tá tudo gravado aqui, desgraçado. Tá gravado, porra! E a direção da escola veio fazer reunião comigo. Cara, o povo tá falando que você não dá aula. Eu falei, tá gravado, mano, eu tenho as provas. Merda! Fica mentindo, cara. Falou que eu não dei aula pra ele no último ano de 2019. E eu lembro dele. Eu lembro que eu chegava na sala, ou ele dormia, ou ele saía, sem pedir minha autorização. Nossa, cara. E ele falso pra caralho ainda. O moleque falso pra caralho, ele chegava em mim, dizendo que gostava de filosofia e ficava me pedindo livro emprestado, cara. Nossa. Aí depois que saiu o perfil lá, acabou que fez a investigação lá, descobri quem que era o desgraçado. Falei, puta que pariu, como é que esse caboclo é falso, mano? Ele fica ali, né, chega comigo conversando, cara, eu gosto desse autor aqui, pá, trocando ideia de filosofia, depois nas minhas costas ele, ó. Cara, foi eu já tinha conhecido uma Carol Conká já muito antes, né? Uma cobra desgraçada. Hoje o cara faz psicologia ainda, mano. Nossa, mano. Eu tenho visto alguns psicólogos aqui atuando na internet e falo, caraca, velho, caralho. O que vai ser, né? Porque, por exemplo, eu faço terapia lá, mano, e eu fico imaginando, falo minha vida inteira pra pessoa. Mas a gente não sabe como que a pessoa no dia a dia dela, né? Vai que uma pessoa assim também, né?